pessoal, meu nome é Daniele e eu vou dar uma aula sobre introdução à farmacologia. A gente pode ver que farmacologia é uma palavra de origem grega e ela significa fármaco, droga e logo estudo. Logo a gente pode perceber que farmacologia é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com os organismos vivos ou seus sistemas biológicos, resultando em um efeito maléfico, que é o efeito tóxico, ou um efeito benéfico, que é o efeito medicamentoso ou farmacológico. Aqui eu vou dar a definição de fármaco, que é toda substância contida em um produto farmacêutico empregado para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos em benefício da pessoa a que se administra e que tem por finalidade prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades. Produto farmacêutico é o produto que chega na farmácia. Ele é tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. É uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos. Os nomes que são dados aos medicamentos. Ele tem um nome químico, que descreve a estrutura molecular da substância, e normalmente os medicamentos eles são compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos ele tem uma nomenclatura específica que é dada por um órgão conhecido como IUPAC, e ele dá uma nomenclatura IUPAC para cada um desses compostos orgânicos. Tem um nome genérico, que é o não registrado, é dado por uma organização oficial, a USAM, que é uma organização americana, e tem o nome comercial, que é o registrado ou de marca, escolhido pela companhia farmacêutica que fabricou o produto. Aqui são algumas definições importantes em farmacologia, como princípio ativo é a substância do medicamento que provoca a ação terapêutica. Aí o medicamento de referência é um medicamento inovador, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião de um registro. A eficácia e a segurança do medicamento de referência são comprovadas através da apresentação de estudos clínicos. O medicamento genérico é um medicamento que possui o mesmo princípio ativo, as mesmas características e a mesma ação terapêutica que um de marca. Ele é pesquisado e desenvolvido por outro laboratório farmacêutico, geralmente uma multinacional, cuja patente já está vencida. Essas patentes levam geralmente 25 anos para serem vencidas. O medicamento similar é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica que o de marca, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipiente e veículo, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Aqui são as formas farmacêuticas como a droga se apresenta para uso. Pode ser na forma de comprimido, de cápsulas, drajas. Drajas elas são muito parecidas com o comprimido, só que o núcleo da draja é um comprimido e ela é envolvida por uma camada açucarada. Tem os injetáveis que pode ser intramuscular, endovenoso, intratecal, entre outros. Líquido, que pode ser xarope, suspensão, solução. E pomadas ou cremes. As pomadas elas diferem do creme porque normalmente a pomada ela é mais oleosa do que o creme. Por isso, quando você vai fazer uso tópico no rosto, é preferível os cremes. Aqui são mais algumas definições. Dose é a quantidade de droga administrada. Por exemplo, a amoxicilina 500 mg. Você pode ver que a dose é 500 mg. Biodisponibilidade é a fração de um fármaco administrado que é levado à circulação sistêmica. Bioequivalência, quando um fármaco pode ser substituído por outro sem consequências clínicas adversas. Esse é o caso quando você substitui, por exemplo, um medicamento de marca por um genérico. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco chegue em 50% e é utilizado para o cálculo da posologia.
Estado de equilíbrio estável indica quando o fármaco atinge a concentração terapêutica. Onde os fármacos atuam? Eles vão atuar sobre as proteínas reguladoras. E quem são essas proteínas? São as enzimas, os canais de íons, os receptores e as moléculas transportadoras. A especificidade dos fármacos. A especificidade de um fármaco ela é recíproca. Classes individuais de substâncias se ligam apenas a determinados alvos e alvos individuais só reconhecem determinadas classes de substâncias. Nenhum fármaco ele é totalmente específico. O aumento na sua dose vai afetar outros alvos diferentes do alvo principal, podendo resultar em efeitos colaterais. E existe uma interação, que é a interação que ocorre entre o fármaco e o receptor. A tendência de um fármaco se ligar a um receptor é determinado pela sua afinidade, enquanto a tendência, uma vez ligada, de ativar o receptor é indicado pela sua eficácia. Existem fármacos que são agonistas e fármacos que são antagonistas. Os agonistas, ele causa alteração na função celular, produzindo vários tipos de efeitos. O antagonista são substâncias que se ligam ao receptor sem causar ativação, impedindo consequentemente a ligação do agonista. Aqui a gente pode ver, eu digo que isso aqui é o quê, Tiago? Uma figura, né? Pronto. Aqui a gente pode observar uma figura que demonstra esses casos, né? Por exemplo, a droga A, ela é uma droga agonista. Ela se liga a esse receptor porque ela tem afinidade pelo receptor. Depois que ela está ligada ao receptor, ela tem que ativar esse receptor porque ele se liga com eficácia, produzindo uma resposta farmacológica. No caso da droga B, ela é uma droga antagonista. Ela se liga ao receptor porque ela tem afinidade por esse receptor. Só que a ligação não é eficaz o suficiente para produzir uma resposta farmacológica. Os tipos de antagonismo. Tem o antagonismo químico, que é quando duas substâncias se combinam em solução, de modo que o efeito do fármaco ativo é perdido. A gente pode citar como exemplo o dimercaprol, que ele é um agente quelante que se ligam a metais, reduzindo a sua toxicidade. Tem o antagonismo farmacocinético. O antagonista reduz efetivamente a concentração do fármaco ativo em seu local de ação, podendo ser através do aumento da velocidade de degradação do fármaco ativo. A gente pode citar como exemplo a varfarina e o fenobarbital. Quando elas são administradas juntas, vai ocorrer uma diminuição da eficácia da varfarina, porque o fenobarbital ele é um indutor das enzimas hepáticas, aumentando a metabolização da varfarina, diminuindo a sua eficácia. Redução da velocidade de absorção da substância ativa e aumento na taxa de excreção renal. Tem também o antagonismo competitivo. Ambos os fármacos eles vão se ligar ao mesmo receptor, que pode ser de forma reversível ou irreversível. Quando ele se liga reversivelmente ao receptor, é porque ele pode se desligar desse receptor, e quando ele se liga de forma irreversível, é que ele ou não se desliga ou se desliga muito lentamente. Tem também o antagonismo fisiológico. Substâncias de ações opostas tendem a anular uma o efeito da outra. A gente pode citar como exemplo a histamina e o omeprazol, porque a histamina ela atua sobre os receptores das células parietais da mucosa gástrica, estimulando a secreção do ácido, enquanto o omeprazol ele vai bloquear esse efeito ao inibir a bomba de prótons. Dessensibilização ou taquifilaxia. Esses termos descrevem a perda do efeito de um fármaco comumente observado quando administrado de modo contínuo ou repetidamente. Os tipos de dessensibilização ou taquifilaxia. Alterações dos receptores, perda de receptores. Exposição prolongada reduz o número de receptores expressos na superfície celular. Aumento do metabolismo das substâncias. Substâncias como etanol e barbitúrios, quando administrado repetidamente, aparecem em concentração plasmáticas reduzidas. Tem também um tipo de dessensibilização que é a exaustão de mediadores. A dessensibilização está associada à depressão de uma substância intermediária essencial no mecanismo de ação da droga. Por exemplo, as anfetaminas. Elas atuam através da liberação de aminas
nas terminações nervosas. Portanto, apresenta elevada taquifilaxia devido à depressão das reservas de aminas. Adaptação fisiológica. Pode ocorrer uma diminuição do efeito de um fármaco devido à anulação por uma resposta homeostática. Uma resposta homeostática é quando o corpo tenta manter o equilíbrio do organismo. Então, redução, a gente pode citar como exemplo a redução de efeitos colaterais, como náusea e sonolência de alguns fármacos, quando se dá administração continuada. A gente já fez uma introdução do que é farmacologia, já falou o que ela significa, e aqui a gente só vai recapitular um pouco que farmacologia é a ciência voltada para o estudo da droga como um todo, desde a sua origem até a ação dela no organismo do homem. E para facilitar o estudo, a gente vai dividir a farmacologia em farmacodinâmica e farmacocinética. A farmacocinética vai avaliar o que o organismo faz com o fármaco, como absorção do fármaco, distribuição do fármaco, biotransformação e eliminação do fármaco. Ela vai avaliar a relação dose-concentração desse fármaco, o que vai determinar a rapidez e o tempo levado para a droga aparecer no órgão-alvo. A farmacodinâmica, ela avalia o que o fármaco faz no organismo, o mecanismo de ação, os efeitos bioquímicos e os efeitos fisiológicos. E ele vai avaliar a relação concentração-efeito. A resposta e a sensibilidade determina a magnitude do efeito de determinada concentração. E esses dois tópicos vão ser vistos de uma forma mais detalhada na próxima aula. Obrigada.